Olá, aqui é o Jim Spanbeck e hoje estaremos iniciando o nosso quarto episódio do nosso podcast, o Jimcast, na qual entrevistaremos políticos ou donos de canais de ciência e política. Dessa vez, o entrevistado da vez é o Davi, dono do canal Brasil Político. Queria agradecer a ele por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. E a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor como você começou a ter contato com os canais de jingles? Na verdade é uma história curiosa, porque o meu canal ele foi um dos primeiros na comunidade e antes mesmo de existir a comunidade, então a esmagadora maioria dos canais de jingles eles não existiam na época. Então não existia uma comunidade. Existiam alguns canais que ainda hoje existem tão fortes aí, tipo o Jingles o Melhor das Eleições, que ele continua postando. Não na mesma frequência, obviamente, mas ainda assim ele tá lá, tá vivo e a gente até conversa hoje em dia pelo servidor, mas na época não existia essa comunidade enorme. E quando você precisava de algum jingle, era muito mais difícil de achar, sabe? Porque, novamente, não existia todo o esforço e toda a comunidade gigantesca que existe hoje. Então, eu comecei a ter contato, na verdade, com eles, eu acho que quando o meu servidor foi criado, lá no meio de 2021, e o meu canal tinha mais ou menos uns 6 meses que existia. E porque começou a entrar o dono de um canal ali, o dono de outro canal ali, a gente foi conversando, daí eles foram conversando entre si e acabou criando a comunidade que é hoje. Hoje em dia, bastante gente cria canais, o que eu acho bem legal. Cria canais, aí procura jingles inéditos. Hoje em dia, o número de jingles que a gente conhece, de informações em geral da política, é muito maior do que era lá na época, começo de 2021. Então, foi assim, mas, novamente, não existia quando eu comecei, então foi uma coisa que a gente foi meio que crescendo e surgindo junto, sabe? Conheci várias pessoas, fiz amigos com esses canais, né, donos desses canais, mas é isso. Agradecendo ao senhor por ter respondido. Mas sim, 2021 foi uma época de criação da comunidade, dizer assim. Que canais que hoje são consolidados começaram a criar seus canais, começaram a crescer, descobriram jingles, fazendo vídeos diferentes, como por exemplo, em 2021 mais ou menos saiu um vídeo tipo, as eleições para tal cargo em tal cidade, que foi uma ação, um vídeo feito pelo Rede Eleitoral, lá em 2021. Agora, a segunda pergunta que eu queria fazer ao senhor é: qual vídeo você tem mais orgulho de ter feito? Eu não sei exatamente o que eu mais tenho orgulho de ter feito, mas teve alguns vídeos meus que foram ideias que eu acho que foram muito boas. Teve meu vídeo da presidência, que tá com 100 mil visualizações, que eu tenho bastante orgulho de ter feito ele, porque foi um trabalho imenso para buscar dados que eu pensei naquele vídeo, não sendo só, eu não queria que aquele fosse só mais um vídeo de eleição e tal, mas eu queria que aquilo fosse realmente um documentário, sabe, com o máximo de credibilidade possível. Então a busca por fontes, dá pra ver na descrição do vídeo, a busca por fontes foi imensa. Diversas fontes, a gente discutindo. Não foi um trabalho que eu fiz sozinho, obviamente, foi um trabalho que eu fiz com várias outras pessoas pra gente produzir aquele vídeo. E eu gostei bastante do resultado, com dados, assim, uma busca imensa pra buscar um único número, sabe? Mas eu tenho bastante orgulho daquele vídeo. Eu tenho bastante orgulho de um vídeo meu que é meio esquecido, pouca gente conhece, mas eu tenho bastante orgulho, que é da evolução do território brasileiro. Não é exatamente sobre o tema do canal, mas ainda assim é um vídeo que eu tenho bastante orgulho. Tenho bastante orgulho também daquele vídeo meu primeiro vídeo de em 15 inscritos votando para presidente, que eu fui um dos primeiros na época a fazer envolvendo formulário, onde os inscritos participavam e moldavam o vídeo, que aquele vídeo foi moldado pelas pessoas que assistem o canal. O vídeo que eu fiz também das capitais do Nordeste, das eleições das capitais do Nordeste, também deu um trabalhão, fazer um mapa. Era pra ser um vídeo bem maior, é que eu não consegui fazer exatamente o que eu queria naquele vídeo, eu queria colocar muito mais informações. Mas ainda assim, um vídeo que tem eleições bem antigas, eu tenho bastante orgulho desses vídeos. Sim, por causa que vídeos que dão mais trabalho causam mais orgulho na gente, ainda mais por causa que de todo o trabalho que a gente fez sendo recompensado por pessoas que gostaram do vídeo, por pessoas que viram. Tanto é que um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, que foi em quem eu votaria,
para o governo e Senado de 2022, deu muito trabalho para fazer. Eu tive que parar um pouquinho com o projeto para por causa de semana de prova. Aí, ainda mais que eu fazer uma coisa diferente, né? Como você citou, no caso da evolução do território brasileiro, por causa que meu canal é focado em jingles sem vocal, né? Só instrumental. Ainda mais fazer com jingles inteiros, dizer assim, ficava muito mais legal o vídeo, né? Ficaria mais dinâmico, ainda mais que no início você tem que criar um canal de jingles normais, porém não foi pra frente. Por causa que não consegui um fundo certo para usar e também que eu era iniciante. Mas agora, a terceira pergunta que eu queria fazer ao senhor é: qual foi a sua inspiração para criar o canal Brasil Político? A inspiração para criar o canal é, na verdade, uma história bem curiosa. O canal meio que... Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de história. Gostei bastante de história, principalmente do Brasil. Mas política exatamente nunca foi, sabe, que eu gostava. Eu nunca entendia. Então, teve as eleições municipais de 2020 aqui na cidade, aqui em Curitiba. E eu lembro... Não entendia nada de sistema eleitoral, nem me interessava, não queria saber, sabe? E eu tava numa viagem com a minha mãe pra Guaratuba, no litoral do Paraná. E quando a gente voltou dessa viagem, eu lembro que a gente chegou em casa bem cansado, tudo. Eu fui dormir, e eu gosto de dormir assistindo alguma coisa. Eu liguei o YouTube e tinha ali um vídeo. Todas as eleições pra presidente do Brasil, do canal Fundo Eleitoral. Falei, interessante, comecei a assistir e adorei aquele vídeo. Eu fiquei viciado, todo dia eu tava assistindo esse vídeo. E eu não sabia exatamente de muitos nomes estavam ali. Eu falei, eu gostava de história do Brasil, mas eu não entendia nada de política, essas coisas, e eu também não sabia. Eu tinha muitos nomes novos ali que eu muitos nomes novos ali que eu não conhecia. E daí ele postou outro vídeo da Prefeitura de São Paulo. E eu comecei a me interessar, daí eu fui assistindo os vídeos dele. Isso foi mais ou menos final de 2020, comecinho de 2021. Daí eu sou do Paraná e ele não fazia vídeo do governo de Paraná. Daí eu falei, cara, por que eu não faço o meu? Eu quero fazer o meu. E aí que tá, eu não quis criar um canal exatamente pra isso, eu só quis fazer um vídeo. Eu postei na minha conta pessoal, e daí eu falei, eu posso fazer também de outros lugares. É uma coisa que eu comecei a me interessar, só que eu quis fazer do meu jeito, sabe? Do meu jeito, meu design e tudo. E daí eu fiz outro vídeo e eu decidi, ok, eu vou criar uma conta. Não necessariamente um canal pra eu postar todo dia e tal, mas é uma coisa pra eu postar, basicamente porque era uma coisa que eu fazia ali no meu passatempo, sabe? Isso foi 3 anos atrás, então comecei a postar umas coisas ali, fui postando mais e começou a dar certo. De repente, fui ganhando visualização, fui ganhando inscrito, daí eu comecei a mudar tudo e basicamente ver isso que é hoje. Então, obviamente, a inspiração foi o canal do Fundo Eleitoral. E é uma história bem curiosa, porque daí eu comecei a me interessar mais por política, comecei a entender mais sobre a política no Brasil, formei opiniões, conheci muita gente, então é uma história que dura até hoje que eu gosto bastante. Agradecendo ao senhor por ter respondido, mas sim, né, o fundo eleitoral, mesmo não sendo muito ativo e até esquecido um pouquinho, né, em relação à comunidade, mas todo canal que veio depois tem uma inspiração no fundo eleitoral. Inclusive até eu mesmo, minha inspiração foi que os canais que tinham em 2021, que é o seu canal, Brasil Político, Sintonização Eleitoral, Fundo Eleitoral, Política e CIA, Política Nacional, esses canais que serviram para minha inspiração. Agora, a quarta pergunta que eu queria fazer, em relação ao canal, por que o Brasil Político está parado? Essa é uma pergunta que eu não vou saber ao certo responder, porque foram vários motivos, não foi só um. Eu comecei a parar de produzir vídeos mais ou menos no final do ano passado. E foi uma coisa muito boa pra mim, porque eu produzi vídeos sem parar, sem férias, nada. Um trabalhão, sabe? De política ainda, por 3 anos seguidos, e é uma coisa muito cansativa, principalmente sobre política. Se fosse sobre outra coisa, até eu acho que não causaria a mesma coisa, mas política, principalmente depois das últimas eleições, é uma coisa muito complicada, uma coisa muito estressante hoje em dia, sabe? Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, sempre vai ter alguém falando de Lula, sempre vai ter alguém falando de Bolsonaro nessa época. Então é uma coisa que enche muito a cabeça, sabe?
E é simplesmente uma coisa que eu comecei a me esgotar, que eu comecei a não me interessar muito, sabe? Eu não tô produzindo nada atualmente, eu não quero gerar expectativa. E sem contar que eu também não tenho mais tempo livre pra isso. Depois do ano passado, tudo, não tenho muito tempo livre, sabe? Foram aquela coisa, as coisas começam a apertar agora. E talvez eu volte depois e faça alguma coisa. Eu tenho uns projetos que eu parei. Eu posso até, inclusive, dependendo se o pessoal quiser, eu posso postar os projetos. Que eu tenho bastante projeto que tá parado hoje em dia. E que tava ou na metade, eu tava começando, tava quase finalizado. Eu tenho algumas ideias. Mas não tenho a intenção de parar tudo, sabe? Botar um ponto final. Mas eu também não sei quando que eu vou estar voltando, sinceramente. Ainda assim, né? Por causa que criar um vídeo de eleições é assim muito trabalhoso, mas tem que fazer ano por ano, tem que buscar dados, tem que buscar mapa. Aí de repente tem que fazer um mapa novo. Para buscar para buscar cada dado, até mesmo cada bairro, cidade, tem essas dificuldades de criar, né? Que todo canal de eleições, principalmente os caçadores de realidades também, tratam muito sobre isso. Agora, a quinta pergunta é relacionada mais ou menos a isso, né? Qual foi o vídeo que mais deu trabalho para fazer? É uma boa pergunta, eu também não sei responder essa direito, mas acho que os que mais deram trabalho para fazer. O vídeo da presidência, que como eu mencionei, foi um trabalho imenso para garantir que todas as informações ali estivessem certas. Conseguir dados de eleições do século XIX, do começo do século XX, não é uma coisa fácil. Revirar jornal antigo no site da Memória Nacional toda hora para procurar um número de um candidato, os mapas, sabe, toda a busca por informações foi bem complicada. Um vídeo que também deu bastante trabalho, o vídeo Um Fato Curioso sobre cada presidente, porque existem presidentes que governaram por 3 dias, como não tem muita coisa para falar. Sem contar que é difícil você achar uma informação curiosa que vai realmente atrair a atenção do público sobre alguém do século XIX e que não tem muitas informações. A pessoa pode ser muito... Isso pode acontecer, um presidente que tem uma história muito curiosa, só que a gente não sabe, justamente pela escassez de dados. Então foi um trabalho imenso para conseguir todas as informações daquele vídeo, todos aqueles fatos, tudo. Teve uns que eu tive que revirar toda a internet para achar alguma coisinha para colocar ali. Mas esse deu bastante trabalho. O meu primeiro vídeo em quem os inscritos votariam para presidente também deu bastante trabalho, porque na época eu não sabia planilhar. Então eu tive que contar voto por voto para fazer aquele mapa lá. Então deu bastante trabalho. E eu acho que esses 3, que são vídeos até recentes, foram os que mais deram trabalho assim. Eu tava produzindo um vídeo, eu já tava 2 semanas sem parar fazendo um mapa. Um vídeo que eu queria fazer, mas acabou que não deu e eu parei o canal nesse período, então talvez um dia eu volte a trabalhar naquele projeto, mas provavelmente não. Certo, ainda mais que sobre eleições para presidente do Brasil, a gente tem que buscar dados do século XIX, do final do século XIX, do século XX, buscar dados, buscar mapas também, fazer mapas, né, caso não tenha, e também que até mesmo vídeos que deram muito trabalho, inclusive o meu sobre todos os jingles do Bolsonaro parte 1. Eu tinha feito parte do projeto, aí quando foi abrir o Canva de novo, o projeto foi excluído, só tinha um take, que era o início do vídeo. Aí eu engavetei por uns 2 meses para depois voltar a produzir esse vídeo. Agora, a última pergunta que eu queria fazer ao senhor é: como você avalia a comunidade de jingles hoje em dia? Eu não tô muito ligado nisso ultimamente, nos últimos meses, mas uma coisa que eu percebi é que não existem mais brigas como existiam antigamente na comunidade. Eram briguinhas bestas e parece que a gente esquecia por que a gente tava fazendo esses vídeos. Porque, novamente, a gente não faz vídeo, nossos vídeos não são puramente para entretenimento, sabe? São vídeos informativos, são vídeos que servem de educação. Eu já vi professores exibindo nossos vídeos em escolas, então a gente tem que se ajudar, a gente tem que cooperar para garantir que todas as informações sejam certas, para garantir que a gente consiga o maior número de informações, de dados, sabe? Porque isso pode ajudar muito na busca
por todos os detalhes da história do Brasil, então a gente tem que se ajudar. É uma comunidade grande que não... Eu acredito que a comunidade não está no seu auge, porque, novamente, muitos membros, incluindo eu, acabaram parando de produzir, acabaram desmotivando, mas eu vejo a comunidade hoje, que a comunidade está bem melhor do que era antigamente. Esse ano tem eleição, e eu acho incrível, eu quero ver como é que vão ser os vídeos, né, porque quando chegar a eleição, vai ser uma explosão no número de vídeos nos canais, então acho que vai ser muito interessante, porque hoje em dia a comunidade consegue encontrar mapas e jingles de mais de 100 anos atrás, o que é realmente incrível, e eu não imaginava ver isso, sabe? Então vai ser muito interessante ver o resultado disso, principalmente no final desse ano que vai ter as eleições. E eu vejo a comunidade hoje bem melhor do que era antes. Vejo uma comunidade que está se ajudando, o que é extremamente necessário. Certo, então era esse o nosso episódio de hoje. Queria agradecer ao Davi por ter aceitado o convite para participar do nosso quarto episódio do Jinglecast. A entrevista fica por aqui, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter visto essa entrevista e até a próxima.